Estava a perguntar se quando é que receberam a notificação, só por curiosidade minha, do curso, tinham sido aceitos. Eu. Yeah. Eu? Não consegui É, perceber. Puxa! Sim, sim. Foi longo, no dia é? 24. Dia É. Faz 24, agora não? 10 dias. Ok, tá bom. É só por curiosidade, porque eu não tinha certeza, porque houve a necessidade de refazer umas das distriações. Ahm, e já agora, só para vos explicar, porque eu acho que continua a não estar claro, já é a segunda vez portanto, isto é a segunda edição. Deixa-me só partilhar o ecrã. Mas mesmo assim, acho que ainda não ficou claro o que é que era desejado. De outra forma. Então é assim. Portanto, ele lá, pode ser, não sei se está claro para todos, não, mas se estiver, para algum, creio que não estará. Portanto, ele há dois cursos de 5 ECTS. Não sei se tomaram nota disso. Portanto, há um que se chama Fundamentos de Programação em Python e há um que se chama Aplicações Estatísticas com Python e Pandas. Ok? O primeiro é formado por estas 5 microcredenciais de um ECTS. Ok? Ou seja, explorando fundamentos da programação em Python, os princípios de programação com Python em ciclos e condições, funções, programação orientada a objetos e depois testes unitários, etc. Ok? Portanto, ou seja, quem se inscreveu nestes 5 ou se inscreveu neste que aqui está, ou seja, quem se inscreveu individualmente nos 5, ou quem se inscreveu neste que aqui está, ficou inscrito a todos e completando os cursos vai ter esta, esta credencial de 5 ECTS. Ok? Se não for claro, digam-me. De modo semelhante, existe um curso que é de 5 ECTS, que é Aplicações Estatísticas com Python e Pandas. Portanto, este é de 5 ECTS. Que tem os três primeiros, as três primeiras microcredenciais são comuns, as que estão aqui a cinzento. Ok? E depois tem estas duas que se distinguem, ou seja, Introdução ao Universo da Estatística e Tratamento de Dados com Python e Pandas, Explorando o Universo Avançado da Estatística e Tratamento de Dados com Python e Pandas. Ok? Da mesma forma, portanto, quem se inscreveu individualmente às 5 microcredenciais, completando-as, irá ter este 5 ECTS, ok? Ou então, quem se inscreveu nesta aqui, eu automaticamente inscrevi em todos os outros, ok? Foi como foi solicitado. Ou seja, quem se inscreveu nesta, Fundamentos de Programação em Python, ou quem se inscreveu em Aplicações Estatísticas com Python e Pandas, portanto, no primeiro caso ficou com as 5 inscritas, no segundo caso ficou com as 5 inscritas, ok? Não sei se há alguém se tenha inscrito nas duas, ou seja, depois o horário destes, obviamente que será diferente, né? São um professor, portanto, o horário em que isto irá funcionar será diferente, ok? Já agora, acerca do horário, portanto, estão a ver estas que aqui está, para agora será a quarta-feira, perdão, das 18 às 19, ok? E depois as outras passarão para a segunda-feira, ok? Todas as outras são a segunda-feira, sendo estas as que estão deste lado, dito de outra forma, isto é a segunda, das 18 às 19, segunda, 18 às 19, que é igual a este lado, ok? E aqui fica segunda, 18 às 19, segunda, 18 às 19, e aqui será de segundas, 19 20 e 19 20. Portanto, será na sequência, ok? Portanto, perdão. Se inscreveram, terão a possibilidade de frequentar ambos os cursos, ok? Não sei se perceberam, alguma dúvida como é que isto funciona nesta parte? Desta parte não. Ok. Muito bem, então. Ainda me apresentei, mas de qualquer forma, meu nome é Pedro Cardoso, sou docente da Universidade do Algarve, sou professor no Instituto Superior de Engenharia
e tenho lecionado cadeiras de Python e de programação e de inteligência artificial já há uns quantos anos. Bases de dados, já há uns quantos anos. Pronto, isto foi um desafio que nos foi colocado pela portanto, que era, portanto, elaborar uns cursos que tentasse dar formação a quem o deseja na área do Python, ok? E pronto, foram criados aquelas microcredenciais que ali estão. E depois as credenciais completas. O curso, como é que o curso funciona? Cada um deles, ok? Portanto, o curso vai funcionar da seguinte forma. Portanto, eu para agora, portanto, nós estamos na tutoria e creio que se vocês estão aqui no Zoom é porque foram à tutoria e tiveram acesso ao link ou terão recebido no vosso e-mail, possivelmente, ok? E depois, a tutoria, perdão, tem os materiais necessários para a unidade curricular, ok? Ou seja, aqui estão os materiais para a aula, portanto, eu peço-vos que é um zipado, peço-vos que o descarreguem, ok? E depois tem, perdão, para cada um daqueles, tirando aqui o primeiro, para cada um deles, portanto, existe, já vamos ver, mas existe o que eu chamo um notebook, ou que é chamado um notebook, e um pequenino teste de consolidação de aprendizagens, ok? Pronto. Eu dividi isto em 3 semanas. Tentei fazer uma aproximação de divisão a 3 semanas. Vocês conseguem ver semana semana 1, e depois este aqui já seria para a semana 2, ok? Por forma a tentar balancear de alguma forma o trabalho que vocês irão ter, ok? Muito bem. Então, a minha primeira coisa que se calhar vamos fazer o seguinte. Se vocês forem a um site chamado anaconda.com, ok? Por favor, façam todos isto aqui, anaconda.com, ok? Se alguém ficar para trás, por favor, vá-me dizendo. Depois aqui em cima tem o free download, ok? Estão todos a ver. Pronto. E depois aqui podem fazer o skip registration, se quiserem, mas está aqui por baixo do botão submit. Se não quiserem meter o e-mail, podem fazer skip registration, ok? Se quiserem fazer o registro, depois tem mais alguma outra funcionalidade que a empresa, neste caso, quando vos dá. Pronto, e aqui agora escolhem a versão do vosso sistema operativo, ok? Ou seja, se tem Windows, descarreguem. Estão a ver que ainda é um bocadinho grande, são 900 e quase 1 GB, 900 e tal megas, quase 1 GB. Mas, por outro lado, ficamos com o ambiente todo preparado para depois não darmos com mais complicações. Portanto, se tiverem Mac, tem aqui as versões para Mac. Se tiverem Linux, também tem as versões para Linux. Ok? Portanto, coloquem a descarregar, se faz favor. Toda a gente, se tem algum problema, nada. Estou a ver que isto vai ser uma aula muito silenciosa. Ninguém diz nada. Só uma dúvida. O professor mostrou na tutoria que havia coisas para fazer download. No entanto, eu só tenho ainda a primeira sessão. Não sei se foi. Aqui está no Explorando os Fundamentos da Programação em Python, certo? Correto. Sim, pronto. Depois está aqui materiais para as aulas, mais em baixo. Certo. Ok. E depois está um fecheiro zip, e este fecheiro zip tem tudo para este primeiro módulo, para esta primeira microcredencial, tá bem? Ok. Ok? Pronto, eu vou só fazer uma pausa, não sei se... então, ok. O meu Anaconda deixou de funcionar, não é bom. Ver se eu consigo dar-lhe a volta. Estava a funcionar da última vez que eu testei. Vou ser sincero que não foi hoje.
bocadinho lembrei-me de mandar atualizar tudo e nunca é bom fazer uma atualização antes, antes de pôr a coisa a sério, né? Antes da sessão a sério. Vamos ver. Ver se consigo resolver isto. Portanto, tínhamos dito para porem a descarregar. Quando acabar de descarregar, epá, depois façam um duplo clique para começar a instalação. Ok? E depois basicamente é ir seguindo o next, do próximo, 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 até chegar ao fim. Bom, bom, acho que também tenho de voltar a instalar tudo. Eh, Vou pôr também a descarregar. Ora, vamos ver se eu não me arrependo do que vou fazer. Mandar tudo abaixo. Então, conseguiram todos pôr a descarregar, só para confirmar. Alguém? Pronto, conseguiram todos. Ainda não pus a instalar o meu, porque estou à espera que acabe a desinstalação que tenho aqui. Tem que ser à bruta. Mas podem pôr a instalar e seguir as recomendações. Era para instalar o Jupyter Notebook, certo? Para instalar o Anaconda. Sim, instalei o Anaconda. Ok.
A interface há de ser diferente. O meu, obviamente, será diferente do vosso, mas e a instalação normalmente ao início é muito rápida e depois chega aí uma parte que fica durante bastante tempo parada. Portanto, não mandem abaixo, que pode demorar uns quantos minutos lá mais para o fim, na barrinha de progresso. Ok, alguém está com algum problema? Se tiver algum problema, já sabem, vão dizendo. São minutos americanos, já é grande. Aqui diz less than a minute, mas já está para aí há 5 minutos. Já alguém conseguiu instalar até ao fim? Já? Ok, perfeito. Já, mas também teve uns minutos aí no Less Than a Minute. Yeah. Ok, acho que já está. Então, posto a instalação. Só ver se o meu já corre agora. Not found both. Como assim? Ou seja, no fim de instalarem, eu acho que está a arrancar aqui aos saltos. Vamos ter aqui qualquer coisa aos saltinhos. Portanto, vão ao iniciar do Windows. Estou a supor, se alguém não tiver Windows, por favor, diga. Mas vão ao iniciar do Windows e logo nas primeiras já de aparecer a Anaconda. Ok? Portanto, se forem ao Start, ou iniciar, logo no início há de aparecer ali a Anaconda. E selecionem o Anaconda Navigator. Ok? Ou seja, vamos abrir. O meu é Mac, professor, mas também já o encontrei. Ok. Ótimo. Pronto. Se no final de abrirem, devem ter qualquer coisa parecida com isto que aqui está. Mais uma vez, pode variar de sistema operativo para sistema operativo, mas deve ser qualquer coisa muito semelhante com isto. Pronto. E aqui têm, portanto, basicamente a Home, onde tem um conjunto de aplicações que nós podemos instalar. Ok?
Nós vamos precisar destas que aqui estão, do Jupyter Lab e do Jupyter Notebook. Portanto, enquanto vamos falando, vou clicar aqui e vou pôr isto a instalar. Ok? Portanto, há uns que já são launch, ou seja, significa que já estão instalados, que ele detectou que já estão instalados. Há outros que precisam de ser instalados. Portanto, clica no botão de install se é que ainda não está instalado. Bloqueou. Já conseguiu? Já. Esse já vinha instalado também. Ok. No meu caso basicamente deve estar a fazer um barrimento à pasta onde foi feita a instalação para tentar perceber quais são os pacotes, o que é que está instalado, antes de mostrar. Pronto. Ou seja, o meu também já estava instalado. Ele demorou foi um bocadinho a detectar isso, mas está instalado. Ok? Pronto, como é que isto funciona? Portanto, aqui tem um conjunto de aplicações. Ok? Aqui estão o que nós chamamos de ambientes em Python. Ok? Não valerá a pena estarmos a criar nenhum ambiente, mas ficam já com a seguinte ideia. Ou seja, não sei se repararam, mas o Python que está aqui acho que é o 3.12, ou 3.11, 3.13, ou qualquer coisa deste género. E o que acontece é que conforme vamos avançando nas versões do Python, há coisas que deixam de funcionar, às vezes, ok? Ou há coisas que passam a ser mais eficientes e desenvolvidas de outra forma, ok? E o que é que acontece? Em determinadas situações, por exemplo, eu posso ter, além do Python base, estão a ver, isto tudo são pacotes que já estão instalados. Aqui, tudo que eu estou aqui a procurar são pacotes instalados. Se eu meter os não instalados, estou a ver que ainda são mais, ok? Ou seja, tinha aqui umas dezenas de milhares de pacotes, que vai desde a parte de machine learning, programação web, acho que quase tudo o que vocês se lembrarem vai aparecer aqui alguma coisa associada ao que vocês estejam a fazer. Okay? Tratamento de texto, tudo isso está aqui. Portanto, o que acontece é que estes pacotes, algumas vezes, conforme vão evoluindo, passam a ter novas funcionalidades e algumas passam a deprecated e acabam por desaparecer do pacote. Ok? Pronto. O que significa que se eu tiver duas aplicações a correr, uma que eu fiz há 5 anos atrás e uma que eu fiz ontem, possivelmente os pacotes são diferentes. Okay? Portanto, o que significa que eu posso ter uma versão do Python com os pacotes de há 5 anos atrás e podia chegar aqui e criar a minha versão do Python, escolhi aqui o Python 3, por exemplo, 8, dava-lhe o nome, fazia criar e depois instalava só os pacotes que eu requeria para aquele software que eu criei naquela altura. Ok? Portanto, basicamente a ideia é, eu posso ter vários, que eu chamamos de environments, vários ambientes de Python, que significa que basicamente é como ter diferentes configurações em termos de versões do meu software. Ok? Pronto. Ou seja, home, environment, a parte do learning, ou seja, daqui alguns deles vão ligar, perdão, vão ligar a vídeos, outros são a ferramentas, o Dask, por exemplo, é uma ferramenta extremamente interessante para análise de dados, em paralelo, ou seja, quando vocês têm dados que já não cabem dentro de uma máquina normal, ou anormal se quiserem, mas precisam de paralelizar, seja por questões computacionais, ou de memória, ou de hardware, ou coisa parecida. Tem aqui, sei lá, vídeos se calhar sobre o Pandas, sobre o NumPy, etc. Portanto, basicamente aqui a parte do learning, que podem também, se vos tiverem curiosidade, podem dar um saltinho e ver o que é que cada um deles tem. Depois a parte do community, basicamente são algumas ferramentas também utilizadas e que são desenvolvidas pela comunidade. Ok, vou voltar ao home e, portanto, estão a ver o launch, ok? Podem clicar no botão launch, sendo que quem estiver em Windows não precisa de arrancar sempre o Anaconda Navigator, ok? Porquê? Porque se forem ao Start,
dentro do Anaconda, acho que está lá o Anaconda. Pelo menos o Jupyter Notebook está. O Jupyter Lab, não tenho certeza se lá está, se não, mas o Jupyter Notebooks está lá de certeza, dentro do Start. Ok? O interface não é igual, mas é semelhante. Ok? Eu prefiro o Jupyter Lab. Portanto, vou arrancar aqui o Jupyter Lab. E o que é o Jupyter Lab? Basicamente funciona como se fosse um servidor local de páginas web, mas com um formato específico. Ok? Ou seja, este formato que aqui está, okay, são estes ficheiros que eu tinha, que vocês descarregaram, estes IPyNB, IPython Notebooks. Okay? Portanto, quando vocês descarregaram a pasta, se já descomprimiram, lá dentro tem uns ficheiros com esta extensão, IPyNB, IPython Notebooks. Ok? Pronto. E estes ficheiros que aqui está, sem estar com grandes detalhes, mas são os ficheiros que têm uma determinada estrutura interna, que depois podem ser interpretados e mostrados como o que é um notebook no Python. Ou seja, eu vou abrir aqui, vou navegar até à pasta onde eu tenho as minhas coisas. Portanto, vocês naveguem também até à dita pasta. Ou seja, documentos, no meu caso Git, cursos, digital. Portanto, vou navegar até à dita pasta e agora tenho aqui o 00 introdução IPython Notebook. Vou abri-lo. Ok? Conseguiram todos abrir o notebook? Sim. Sim? Ok. Pronto, o notebook basicamente o que é? Portanto, o notebook tem, eu vou-te chamar dois tipos de células que nós vamos utilizar. Uma célula que nós chamamos de Markdown, e vocês podem ver, quando seleciona uma célula, aparece aqui em cima, por exemplo, a dizer Markdown. Ok? Este é um mau exemplo, porque são todas Markdown, mas vou-vos mostrar outro. Esperem lá. Este. Depois já voltamos atrás. Portanto, basicamente, então, temos as células que nós chamamos de Markdown, e conseguimos ver aqui. E estas células, se vocês fizerem duplo clique na célula, ela vai ficar com este aspecto que aqui está. Ok? Ou seja, isto é texto. Como vocês estão a ver, é texto normal. Só um instante. Precisas só Espera aí, só um instantinho. Ok, desculpa. Portanto, estava-vos a dizer, estão a ver que é um documento, basicamente é texto que aqui está, sendo que existem o que nós chamamos umas tags que permitem, de alguma forma, formatar o meu código. Por exemplo, este cardinal que aqui está, significa que isto que aqui está vai ser um título de ordem de nível 1. Imagina no Word, vocês têm o título de nível 1, título de nível 2, etc, não é? Portanto, isto funciona como um título de nível 1. Se eu tiver dois cardinais, significa que é um título de nível 2. Ok? Vocês estão-se a perguntar, ok, mas isto não parece só porque está com uma cor diferente, parece que está, não está aqui nada de especial. O que acontece é que quando vocês clicam no botão de Run, estão a ver este triângulozinho a dizer botão Run, isto fica formatado. Ok? Portanto, estão a ver que já está um título de nível 1. É possível que se vocês estiverem a utilizar o Jupyter ou diferentes versões do Jupyter não apareça numerado. Ok? Mas, ou seja, aparece este título com uma letra menor e este com uma letra um bocadinho menor, mas é possível que não esteja numerado. Pronto. Ou seja, isto é uma célula de Markdown, em que vocês, por exemplo, outra coisa que podemos ver é, estão a ver que aqui, estas células, que eu coloquei aqui, ou seja, por o facto de eu começar com um ifanzinho, com um i menos, elas passam a estar itemizadas. Ok? Portanto, ou seja, isto depois está aqui para baixo mais explicado, mas basicamente isto é o que nós temos num notebook. Ok? Além disso, além daquelas células de Markdown, esta continuação a Markdown, que vocês conseguem ver ali, há células de código. Reparem que quando eu cliquei nesta aqui, eles passou a dizer código. Ok? Ou seja, esta célula que aqui está é uma célula de código. O que é que isto significa? Significa que esta célula, neste caso, penso que é mais ou menos óbvio o que é que ela fará. Print Olá Mundo. Portanto, basicamente o que vai fazer é imprimir esta mensagem que aqui está
quando, ela já aqui aparece, mas quando eu executar a célula. Portanto, ela foi executada, estão a ver que foi executada, aparece aqui o númerozinho de lado, 01, portanto, esta foi a primeira vez que a célula foi executada, e, ou seja, tenho um bloco de código e tenho logo a seguir os meus output, o meu output. Quando é que isto é interessante? É interessante principalmente quando nós estamos a querer só, fazer uma espécie de um relatório, estamos a tratar dados ou alguma coisa parecida, em que nós vamos fazendo, ok, agora vou ver o gráfico de não sei quem, não sei quantos, ou seja, faço uma célula de Markdown com o texto a explicar o que é que vou fazer a seguir, ou antes ou depois da célula de código, e na célula de código, neste caso era um print assim, banal, não é? Mas podia ser um gráfico, podia ser uma tabela de resumo, podia ser um número, podia ser qualquer coisa na realidade. Ok? Não sei se tem alguma dúvida nesta parte. Não? Eu já vou voltar aqui. Portanto, ou seja, só queria garantir que vocês já conseguiam abrir os notebooks e aparentemente ninguém está a reclamar. Quando ninguém reclama é porque está tudo bem. Portanto, portanto, como é que isto vai funcionar? O curso em si vai funcionar da seguinte forma. Portanto, vocês inscreveram-se. Penso que a maior parte de vocês, ou todos vocês, ou quase todos, terão poucos conhecimentos na área de Python e possivelmente na área da programação. Ok? Então, ou seja, o curso vai começar de uma forma relativamente simples. Ok? Voltando aqui Olá, ao... desculpa. A minha internet travou tudo. Desculpa, não queria perder muito tempo, mas eu não consegui abrir o notebook. Consegue-me explicar muito rapidamente, por Quero favor? partilhar o ecrã. Posso partilhar o ecrã? Ok, estou aqui. Ok? Pronto. Pronto. Agora, está a ver, dali do lado esquerdo está parece uma pasta cinzenta. Isso mesmo. Clique. Ok. Pronto. Agora tem de navegar até à pasta para onde descarregou da tutoria aquele documento que dizia material para aula. Já descarregou? Ok. Acho que não. Ok, então Deixa-me. abre aí a tutoria num instantinho. Ok. Alto, alto, alto. Já foi demais. Um bocadinho para trás. E Material aqui para no material? Ok. aula. Ok. Esse Este zip zip. está, sim. Pronto, agora tem de descomprimi-lo. E se calhar pôr numa pasta que seja para o curso, não é? Sim, sim, sim. Ok. Pronto, agora, então vamos lá. Isso é será descomprimido, mas deve estar dentro da pasta das transferências, digo eu. Pronto, agora é que o botão da direita fazer descomprimir. Não, é aquele assim, acho que não Ah, descomprimiu. é verdade. Ele entrou dentro do fecheiro, mas não o descomprimiu, não é? Está a mostrar os conteúdos, mas não o descomprimiu. Assim. Exato, extrair todos, ou como preferir, não é? Ok, Ok. pronto. Já está. Agora se voltar lá ao browser, se navegar até à pasta das transferências, deve ser downloads, se calhar, não sei. Pode abrir um bocadinho mais, se arrastar aquela barrinha cinzenta ao alto. Uh, É esta aqui. sim, consegue abrir aí? Sim. Sim, que assim Ok. já consegue ler o que está. Se calhar não se chama transferências, chama-se downloads, provavelmente. Exatamente. Tenta a pasta de downloads e agora supostamente tem de apagar lá em cima porque ele está a filtrar e a pasta chama-se 2024 qualquer coisa. Essa pasta aí. Pronto, e Ok, agora está aqui já tudo. Pronto. Ok. pronto, Era pode isto que estava a voltar. mostrar. Sim, sim. Pode fechar aquele do lado direito. Se clicar naquelas estrelinhas verdes do lado direito, Tá aqui. Ok. Pronto. fica com. E pode voltar a fechar a pasta se tiver. Para não estar a perder espaço de ecrã, se achar conveniente. Ok? Sim. Ok. Pronto. Muito, muito obrigada. Mais alguém tem dúvidas? Ok, então vou voltar a apertar o meu ecrã.
Pronto, então estava eu a dizer que, portanto, o curso é. Esta primeira parte basicamente vai ser o básico do básico. Estes primeiros 3 semanas é o básico do básico. Ou seja, vamos ver como configurar o ambiente computacional, de alguma forma que estivemos a fazer agora. Não é? Portanto, instalar o Anaconda e o Jupyter. Já agora fica uma outra coisa que é, se vocês quiserem, podem Colab, Google Colab. Portanto, se vocês quiserem, podem também utilizar o Open Colab da Google. Acho que é Open Colab, é este. Pronto. Basicamente estão a ver que funciona de uma forma relativamente semelhante, ou que tem um aspecto relativamente semelhante ao que nós estávamos a ver agora, não é? Portanto, ou seja, tem aqui assim os fecheiros, neste caso é a tabela de conteúdos, podem abrir fecheiros. Portanto, e o que acontece é, o que é preciso? É terem uma conta, terem uma conta no Google, ok? Isto depois vão ficar dentro, os fecheiros vão ficar dentro de uma pasta que eu criei, Open Locating Drive, provavelmente aqui. Só tem um problema que eu já vos digo qual é. Portanto, basicamente eu tenho uma pasta no My Drive, onde eu tenho os fecheiros do Colab dos notebooks, ok? Portanto, ou seja, isto, fazendo por aqui, eu não quis fazer, mas estou-vos a dizer que é possível fazer, ok? Fazendo por aqui é que não deixam de ter a necessidade de estar a instalar o Anaconda. Em qualquer sítio podem correr isto, ok? Portanto, ou seja, basta terem um browser em casa de quem quer que seja, basta terem um browser e vão conseguir. Qual é o único problema? O único problema é que não é muito grave, porque acontece em poucos sítios. As imagens que eu tenha dentro do. Por exemplo, estas imagens não é do vosso curso, mas estas imagens que aqui estão, se vocês arrastarem a pasta e as minhas imagens, por exemplo, estão aqui dentro, as minhas imagens estão aqui dentro, mas se vocês arrastarem esta pasta toda para dentro do Drive, ok, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele não vai saber onde é que estão as imagens. Portanto, ou seja, por exemplo, notebooks em que apareçam imagens, por exemplo, estas imagens não vão aparecer. Não é muito relevante, ok? Haverá outras, mas também na realidade não há muitas que sejam assim muito relevantes. Portanto, se for para desenrascar, pode ser uma solução para vocês que é simplesmente utilizarem o Google, o Colab, procurem por Colab da Google e utilizem. Eu não quis utilizar porque não é uma ferramenta oficial da Universidade do Algarve, só por isso, ok? Muito bem, então, portanto, a ideia é saber programar. E saber programar basicamente vai se dividir em duas partes, ok? A primeira parte é vocês conseguirem estruturar mentalmente um fluxo para o vosso código, ok? Quero calcular a soma de dois números. Como é que vocês fazem? Primeiro têm de ler o primeiro número, têm de ler o segundo número, calculam a soma e mostram o resultado. Ou seja, esta sequência natural, esta que é a sequência natural, é aquilo que vocês na realidade depois vão ter de implementar. Obviamente que não será tudo tão simples quanto isto, ok? Mas esta será a sequência natural, ou seja, mentalmente ou no papel, isto chama-se, por exemplo, chama-se pseudocódigo, ok? Existem outras formas de pseudocódigo, mas isto que aqui está seria um algoritmo, um pseudocódigo para o meu algoritmo. O que faz é criar o fluxo. E depois, o que acontece é que este pseudocódigo que aqui está pode ser transformado em várias linguagens, nomeadamente o Python. Ou seja, se eu pegar neste pseudocódigo e disser a alguém que implementa-me lá isto em Python, ele provavelmente fará um código parecido com este que aqui está. Ou seja, já iremos ver, mas a função input, o que é que acham que faz a função input? Basicamente o que vai fazer é pedir ao utilizador, neste caso vai imprimir isto, introduz o primeiro número e vai ficar à espera que o utilizador introduza qualquer coisa. Temos um notebook lá à frente com mais detalhes para isso. Pronto, esta seria a primeira parte, ou seja, estamos a dizer, pede ao utilizador qualquer coisa. O que é que acontece com essa coisa? O que acontece com essa coisa é que ele não sabe, portanto, ele não é um número imediatamente. Portanto, eu, por exemplo, aqui teria de converter este float que aqui aparece. Basicamente, o que faz é converter o resultado desta leitura num número inteiro. Um float é um número real.
ok? Float, pensem nisto no número real. Aqui é exatamente a mesma coisa, pede um segundo número. A seguir, a média vai ser igual a somar o primeiro com o segundo número e dividir por 2. E a seguir faz um print em que imprime a média dos números, ok? Já depois eu explico-vos esta sintaxe, ou está lá nos notebooks esta sintaxe, é tal, tal, e imprime a média. Portanto, este é o algoritmo, este é o algoritmo, esta é uma implementação em Python. Se eu quisesse implementar em C, já teria uma implementação como esta que aqui está, e assim sucessivamente. Portanto, ou seja, a maior parte das vezes, onde é que está o problema? Ok? Quando as coisas são mais complexas, o problema está aqui. É como é que nós, no papel ou mentalmente, ou seja, logo como é que for, conseguimos estruturar o nosso código. Ok? Portanto, passamos ao seguinte. Este é o do ambiente computacional. Portanto, eu pedi-vos para instalarem o Anaconda. Para aqueles que... Eu não disse, porque eu prefiro que instalem o Anaconda, mas quem quiser podia instalar só o interpretador do Python. Se procurarem por python.org, creio eu, podem instalar só o interpretador do Python. Só que depois não tem o Navigator que permite gerir os ambientes e etc. Portanto, está aqui a parte do Anaconda. E depois temos a parte dos editores. Não sei se repararam, mas por exemplo, está aqui um que é o Spider. Está aqui. Ok, posso lançar. Que basicamente também é um ambiente, não é Jupyter Notebooks, mas é um ambiente que também é interessante. Portanto, para aqueles, quando nós estamos a fazer pequenos blocos de código, estão a ver que é um fecheiro. Ou seja, os fecheiros normalmente quando terminam em PY são fecheiros de Python, ok? E os IPYNB, Python Notebook, ok? Portanto, ou seja, eu tenho aqui assim, não sei se conseguem ver, consigo aumentar. Consigo. Portanto, tenho aqui assim o meu código, ok? Isto, até aqui tudo não vai ter instrução nenhuma. E depois posso executar e o resultado aparece aqui. Ok? Portanto, basicamente também posso ir construindo o código aqui, ou seja, quando tenho vá lá, programas mais compridos posso fazer aqui e existem obviamente editores ainda melhores, como por exemplo, o VS Code. Não sei se já ouviram falar, se não, Visual Studio Code. Este, mesmo que não utilizem para o Python, eu aconselhava-vos a ter, porque é muito bom para limpar texto e tem N extensões. Ou seja, às vezes queremos só limpar texto que copiamos de algum lado e depois vem todo mal formatado, depois queremos fazer um paste no Word e aquilo fica tudo mal formatado e não sei quantos. Passa-se por aqui pelo VS Code e ele fica limpinho, ok? O PyCharm é uma versão só IDE, ou seja, basicamente é específica para o Python, ok? Portanto, e tem um bloco parecido de alguma forma com o que estávamos a ver ainda agora. Portanto, estou a ver que é fecheiros de Python, tem vá lá, o sítio onde vamos escrever o código e depois tem o resultado do código em baixo. Pronto, depois existem os Jupyter Notebooks, aqueles que estávamos a ver, e basicamente é isso. Ou seja, neste momento vocês deviam ser capazes de correr esta última célula que aqui está. Ok? Portanto, se forem ao 01 ambiente computacional, ok? Outra coisa que podem, já agora digo-vos outra coisa, que é o seguinte. Portanto, se vocês forem aqui onde diz kernel, estão a ver aqui kernel, no menu, ok? E vocês estão a ver que neste momento eu tenho aqui os resultados. Ou seja, eu tenho o output deste bloco de código. Vamos limpá-los. Como? Vou fazer, por exemplo, neste caso, o restart ao kernel and clear outputs of all cells. Ok, fazer o restart. E estão a ver que desapareceu o bloco, o output. Ok? Ou seja, às vezes já nos perdemos no que é que estamos a fazer, melhor é recomeçar, limpar tudo, porque ele vai mantendo o ambiente todo, como iremos ver mais à frente, vai mantendo tudo. Ok? Portanto, ou seja, para executar, como é que eu faço? Duas hipóteses. Ou clico aqui no triângulozinho do run, ok? Outra hipótese, eu normalmente faço isto, em vez de andar sempre a mexer no rato, faço Shift, Enter. Shift, Enter. Ok? Ele está a executar, estão a ver o asterisco, é porque ele está a começar a fazer alguma coisa, espero eu. Esperava eu. Ora, isto hoje não está. Já correu melhor.
no vosso caso, correu logo? Não. Está morto. Meu Júpiter está morto. Por isso é que isto não dava nada. Olha lá. Sério? Quando acabar a aula, vou ter de voltar a instalar porque isto continua a não funcionar bem. Ora, menos, vamos lá ver se isto funciona aqui. No 0. E executar esta última linha de código. Pronto, está a executar. Ou seja, se vocês conseguiram executar, o que é que podem ver? Primeiro, este asterisco que aqui está, de alguma forma está a dizer que este bloco de código está em execução ou à espera para ser executado. Ok? Porque é que pode estar à espera? Porque imaginem que eu tinha um outro bloco de código aqui, 1 mais 1, por exemplo. 1 mais 1, e mandava executar. Ok? Ou seja, neste momento ele está à espera aqui do input, por isso deu logo um erro estava à espera do input. Mas poderia acontecer. Neste caso, se eu mandasse executar esta e esta demorasse muito tempo a fazer, esta também aparecia um asterisco. Basicamente significa ou está a ser executada, ok? Ou então está já em fila para ser executada. Ok? Pronto. O que é que isto faz? Basicamente, pergunta lá, estou aqui, pergunta-me qualquer coisa, conta uma piada, vamos lá ver, conta uma piada. Ele imprimiu umas coisas. Ok? Como é que isto funcionou? Isto que aqui está, iremos ver, terceiro módulo é uma função, ou seja, defini aqui uma função. Isto que aqui está vai chamar a função, ok? Ou seja, quando eu faço conversas com AI, basicamente o que ele vai fazer é chamar esta função que aqui está, vai mandar executar este bloco de código, ok? Não se preocupe para agora muito, mas imprime, pergunta-me qualquer coisa, espera um segundo, fica à espera que eu diga qualquer coisa, converte essa qualquer coisa por forma a... E aí pergunta agora aqui se, ahm, se basicamente se este texto contiver a palavra amor, ele vai imprimir isto que aqui está. Ok? Se o texto contiver a palavra piada, ele vai contar esta piada. Se o texto contiver a palavra tédio, ele vai imprimir este texto. Caso contrário, ele chuta para canto, basicamente. Ok? Podemos voltar a executar. Ou seja, se eu chegasse agora aqui e escrevesse amor, obviamente que ele entrou neste bloco, neste bocadinho de código que aqui está. Ok? Até agora, tudo bem? Quero achar. Bem. Pronto. Então, já tendo isto tudo a funcionar, espero eu, pelo que eu percebi. Portanto, como eu vos tinha dito de início, portanto, o curso funciona, só temos uma hora semanal. Mais 5, menos 5 minutos, temos uma hora semanal. Ok? Portanto, e o que vai acontecer é, eu dou-vos uma lista de notebooks, por assim dizer, que eu acho que seria bom vocês trabalharem esta semana. Ok? E no final de cada um dos notebooks, por exemplo, no final do notebook número 2, que era aquele que estávamos agora aqui a ver, peço-vos que façam, estava aqui, peço-vos que resolvam um teste. Ele ainda está oculto, mas eu posso mostrar o teste. Já estará. Não, não comecem ainda porque já vos explico porquê, mas se fizerem um refresh na página da tutoria já deve aparecer o teste. Ok? Portanto, se vocês forem fazer o teste, bom, para começar, tem 15 minutos e fazem 5, está bem? Portanto, são testes pequenininhos, é só mesmo
Ok, acabei de ver o que é que isto diz, e normalmente os notebooks são relativamente curtos, a maior parte deles são relativamente curtos, e basicamente é, ok, vou-me avaliar para tentar perceber se falhei ou se já consegui perceber ou não aquilo. Pronto, essa é a primeira parte. Depois, portanto, podem fazer até 5 tentativas. Ok? Ou seja, tiveram uma nota má, podem voltar a tentar fazer. Sendo que não ficam com a melhor nota. Ou seja, ficam com a média das notas. Ou seja, nunca convém irem fazer o teste para ter 0. Não, depois já precisam ter um 20 para ter 10 e assim sucessivamente, está bem? Portanto, convém que vocês olhem para o notebook, ok? Pá, que leiam minimamente. Por exemplo, este notebook que aqui está é sobre Markdown, ok? E no final, para aqueles que ainda queiram praticar um bocadinho antes de fazer o teste, eu deixo sempre 2 ou 3 ou 4 ou 5 perguntas, ok? Portanto, no final de cada um dos notebooks, há uma atividade de síntese, no qual eu vos peço para vocês fazerem, pá, basicamente, tem tudo a ver com o que está antes naquele notebook, ok? Vocês podem criar novas células, ou seja, se clicarem aqui no, estão a ver este símbolozinho para dar as respostas, podem clicar e abrir uma nova célula. Se a célula que vocês querem não é de código, podem mudar para Markdown. Portanto, esta agora já é uma célula de Markdown, estão a ver ali em cima, mas também posso mudar para código. Ok? Portanto, posso ir navegando entre células de Markdown e de código. E posso acrescentar células, quantas quiser. Posso trocar a ordem às células. Aqui no, vou meter aqui C, B. Portanto, vou trocar a ordem às células. Ok, estão a ver que troquei a C. Ui, agora já que troquei de qualquer coisa, já não sei o que é que foi. Mas posso apagar uma célula, não é? É lixo. Enganei-me, posso apagar. Portanto, se não tiver aqui, dependendo se é no Jupyter Live ou no Jupyter Notebook, a maior parte deles agora já aparece aqui uns botõezinhos, quanto mais não seja, ou aparece aqui em cima na barra também para apagar, para fazer estas operações, ou em último caso no menu há de aparecer para apagar célula, criar célula, etc, etc. Ok? Tá? Alguma dúvida? Até agora? Não. Ok. Pronto, ou seja, epá, 1 hora semanal, obviamente, que é basicamente só para vos dizer, ok, façam isto, façam aquilo, olhem para aqui, olhem para lá. Não há muito mais do que isso. Portanto, ou seja, este é um bloco, este é o notebook de Markdown. Ok? Por exemplo, as nossas formatações que eu vos estava a dizer há bocadinho é, lembram-se que isto que aqui está fazia itens, não é? Lembra-se que o cardinal e o duplo cardinal e o triplo cardinal vai criando vários. Cardinal é este símbolo, sim, está bem? Vai criando vários níveis, ok? Pensem nisto nos títulos do Word, ok? Se eu quiser itálico, basta-me começar com um asterisco antes e um asterisco depois, ok? Portanto, se forem a ver, este texto que aqui está, este que aqui está em itálico, porquê? Porque está asterisco antes, asterisco depois, ok? Se eu puser 2 asteriscos, já fica em negrito, ok? Se meter as tais listas, pode ser com asterisco ou com hífen, ou seja, que se eu tivesse posto aqui em vez de hífen, se tivesse posto asterisco, já abri cada uma das linhas, também daria. Se eu quiser meter um URL, basicamente isto que aqui está, só vai aparecer o alg, mas é um link, ou seja, estão a ver que é o alg, mas se eu clicar, abriu. Portanto, basicamente é um link. Se eu quiser inserir uma imagem, ponto de exclamação, um texto alternativo, este texto alternativo às vezes é utilizado perdão, no contexto de pessoas com dificuldades de visão ou coisa parecida, portanto, para poderem ter o texto a ser lido, né? Portanto, e basicamente há uma descrição do texto. Se alguém quiser colocar o texto alternativo, pode colocar. Uma linha horizontal seriam 3 hífens, etc. Ok? Portanto, este seria o primeiro notebook. O segundo notebook, neste caso, já seria sobre variáveis. Okay? Ou seja, aquele é Markdown. Vamos estar sempre a trabalhar com Markdown, porque tem sempre Markdown e texto, e código, desculpem. Mas, basicamente, acabou-se o pensar do Markdown. Eu assumo que a partir dali ficaram com os conhecimentos mínimos. E se têm alguma dúvida, o clássico. Ou vão ali, ou vão ao Google, ou vão ao ChatGPT, ou vão ao whatever, ele explica logo isso tudo. Ok? Pronto. Primeiro notebook a sério, ou mais a sério, é sobre variáveis.
ok? Há regras para as variáveis em Python. O que é uma variável? Basicamente, pensem nisto como um contentor de um determinado valor. Ok? Por exemplo, nome vai ser uma string. Vai guardar esta string. Ok? A idade vai guardar um número inteiro. 25. A altura vai guardar um número real. 1.75. Ok? E depois existem outros tipos ainda, que iremos ver também mais lá para a terceira semana, segunda, terceira semana. São listas, arrays, dicionários, etc. Portanto, mais complexos. Ok? Pronto. As variáveis têm que ter uma determinada estrutura, ou seja, têm que começar sempre com uma letra, ok? Ou então com um underscore. Podem começar com underscore. Até pode ser só um underscore. Esta variável underscore é válida. Normalmente é utilizada quando é uma variável dummy, daquele género, ok, eu preciso guardar isto, mas não preciso disto para nada. Underscore, basicamente estou a dizer, ok, isto é lixo, não me interessa para nada, ok? O underscore também tem outros contextos, quando estamos a falar na programação orientada a objetos, mas para agora vamos só saber que podemos começar variáveis com underscore. Não podemos começar com números. Por exemplo, esta variável que aqui está não é válida. Um nome, ok? As minhas variáveis não podem ter espaços pelo meio. Okay? Portanto, não pode ser nome, espaço completo, mas podia ser nome, underscore, completo. Isto é válido. Okay? E é, além de válido, é o que é normalmente preconizado pelas regras do Python. É separar as palavras, quando a nossa variável faz sentido ter mais que uma palavra, separá-las por underscores. Ok? Outra coisa é que elas são case sensitive. Ok? Portanto, ou seja, esta nome, tudo minúsculas, e este nome em que o N é maiúscula, são coisas diferentes. Ok? Então, ou seja, este nome não é aquele nome. São variáveis diferentes. E pronto, e no final tinha aqui meio dúzia de exercícios. Ok? Notebook seguinte, função print. Ok, como é que funciona a função print? Já vimos há bocadinho. O que é que ele faz? Recebe um argumento ou mais e depois vai imprimir o resultado desse argumento. O argumento pode ser um valor logo. Vocês, porque é que eu estou a dizer que isto é um valor? Porque uma string, eu considero isto como sendo um valor. Não um valor numérico, mas é um valor. É um objeto de Python. Ok? Print 42. Ou então eu posso imprimir variáveis. Print p. Ok? Em que o p foi definido antes, em algum sítio. Ok? Além disso, portanto, o Python, como eu estava a dizer, pode ter um ou mais argumentos. Se ele tiver vários argumentos, nós separamos por vírgulas. Ok? O Python disse Python, mas o print pode ter vários argumentos. Se ele tiver vários argumentos, separamos por vírgulas. E o que vai acontecer é que os argumentos vão aparecer separados por um espaço. Reparem que eu não tenho espaço aqui, nem tenho espaço ali, mas apareceu este espaço aqui. Portanto, cada vez que eu tenho vários argumentos, ele vai acrescentando espaços pelo meio. Ok? Eu posso mudar isso utilizando um terceiro argumento que é o separador. Ok? Este sep que aqui está, basicamente é um espaço por default, o que significa que se eu não disser nada, ele vai sempre acrescentar um espaço, mas se eu colocasse aqui qualquer outra coisa, por exemplo, dois espaços, eu ia colocar dois espaços. Se eu metesse ali plica, ou seja, string vazia, ele iria colocar os dois argumentos juntos, sem espaço nenhum entre eles. Ok? O end é como é que termina o print. Neste caso, o barra n significa new line. Ou seja, significa que quando ele fizer o print, por default, ele muda de linha. Ok? Ou seja, quando eu mandar imprimir isto, aqui, eu fiz este print e mudou de linha, depois imprimiu o segundo e depois imprimiu o terceiro. Mas a cada print ele mudou de linha. Ok? Portanto, eu poderia alterar estes comportamentos, dizendo, ok, o separador passou a ser o vazio. Então, entre este e este não vai criar nenhum espaço, entre este e este também não vai criar nenhum espaço. Ok? Ou seja, vai ficar assim. Se eu dissesse que o separador são três pontinhos, então ele vai meter entre cada um deles, entre cada um dos argumentos, três pontinhos. Ok? E depois o end, ou seja, por exemplo, se perceberam o que eu estava a dizer, reparem, o end é como é que ele vai acabar a linha. E o que estou a dizer, ok, por default muda de linha, mas eu estou a mudar o default para acrescentar um espaço. Portanto, significa que ele não vai mudar de linha, portanto, ele vai imprimir tudo numa única linha. Ok? A minha sugestão é que vocês façam o seguinte. Pá, comecem por... Eu acho que deixei os notebooks todos com executados. Ou seja, com os outputs a serem apresentados. A minha sugestão era que vocês
começassem por limpar os outputs e depois fossem executando vocês, ok? E a outra sugestão a seguir é que sejam vocês a alterar, não é? Ou seja, sei lá, metam aqui mais qualquer coisa, e vejam o que é que acontece, né? Que é muito fácil verem, fazerem pequenas alterações e verem o que é que acontece. Ok? Pronto. Resumindo, primeira semana seria até ao notebook 5, ok? Seria até ao notebook 5. E para cada um dos notebooks, como eu vos estava a dizer, existe um testezinho no final. Eu vou torná-los públicos. Vou colocá-los públicos, visíveis. Porque é que eu fiz? Ok, tá. Portanto, eu vou tornar isto tudo visível. Que basicamente diz o que é que deviam fazer esta semana e o teste que lhe corresponde. Ok? Muito bem. Mais coisas. Já são 7h10. Mais coisas. Vocês têm o meu e-mail, certo? Portanto, o meu e-mail é pcardoso. O que é que eu fiz? pcardoso@ual.pt. Ok? Portanto, já vos tinha dito, o nome, Pedro Cardoso. Está difícil. E a outra coisa é, vocês podem me contactar ou por e-mail, ok? Ou então se forem coisas que sejam mais interativas, porque perguntas curtas, resposta curta, podem mandar no Teams, ok? Se for necessário, depois chegamos, penso que estão todos terão acesso ao Teams, certo? Se for necessário alguma coisa, depois podemos fazer uma chamada no Teams para tentar resolver algum problema que vocês tenham a ter e tentar resolver isso. Ok? Tá? Dúvidas? Não há dúvidas? O teste é para fazer. Teste é para fazer, eu não disse isso, boa pergunta. Todos os testes estão para ser feitos até ao dia 23 de março. Minha sugestão é que vão fazendo semana a semana. Mas as configurações, depois deixa à disponibilidade de cada um. Às vezes não podemos uma semana. Todos eles estão até o dia 23 de março. Ou seja, o módulo começou hoje, são estas 3 semanas. Ok? Vamos ter aula no dia 12 e dia 19. E depois basicamente vai ter ao domingo seguinte às 23h59. Ok? Eu aqui posso, dos últimos semana, posso dar uma semana. Posso acrescentar. Depois lembrem-me, se for o caso. Está bem? Respondi, Henrique, à sua pergunta. Sim, obrigado. Ok. Mais questões? Pá, não tenham, se tiverem dúvidas, mandem mensagem. Ok? Tento responder o mais rápido possível e vamos tentar que isto corra tudo bem. Dá um bocadinho de trabalho do vosso lado, mas a ideia também era que vocês, né, querem aprender qualquer coisa. Digo eu, porque senão não se inscreviam nisto. Alguém vos obrigou a vir para aqui? Não, eu estou a perguntar porque às vezes podia ter sido. Ok, então, meus caros, vamos lá ver o Benfica a ganhar ao Barcelona. Querem fazer apostas? Não. Ninguém quer apostar. Tá. Pronto, se não querem, não querem. Eu estou convencido que alguém vai ficar triste. Não sei se é os benfiquistas, se são os outros, mas alguém vai ficar triste. Acaba aos 5 ou é para. Diga? As Se- aulas são todas as quartas-feiras às 6 Do ou primeiro às 7? módulo, sim. Ah, Do primeiro módulo são das quartas. Aqui estava aqui. Portanto, este é das quartas às 18 às 19. Ok? Este depois já vai ser às segundas, que é a quarta das 18 às 19, porque eu estou a fazer uma outra formação à segunda, portanto, eu acho que é melhor termos logo à segunda para ficarmos para a semana para fazer a Não coisa. está, é que, não é está a que a mostrar o ecrã. versão. Como? Ah, deixei de partilhar, não foi? Estava aqui a dizer que esta primeira é. Vai ser assim.
Desculpem. E esta tosse. Portanto, isto será a segunda, esta será a segunda e esta também será a segunda. Ok? Ok. A única diferença, visível, a única diferença nestes dois últimos é que este é das 18 às 19 e este vai ser das 19 às 20. Ok? E este é seja das 19 até às 20. Ou seja, os três primeiros são comuns, portanto será neste horário. Os outros, 18, 19, 19, 20. Ok? De qualquer forma, eu acho que se vocês forem ao Altnet, o modo mais simples sempre é este. O Altnet. Tá, as coisas. Porque Cada- há variações dos horários de uns cursos para os outros. Pronto, e essas variações vão aparecer depois. Por exemplo, aqui já aparece o explorando à segunda-feira. Ou seja, estes três primeiras Ok. também, ou seja, é deste modo, É 18. e depois já aparece. Ok. Para quem estiver inscrito no segundo, já vai aparecer no sítio certo também. Ok? É um modo mais simples. Ok. Depois de maio há uma semana que eu não vou poder dar aula. É fazer aqueles. É fazer. É ver aqueles primeiros coisas que eu Diga. hoje. O que surgiu-me um contratempo e ver aquela primeira parte. Está bem. Ok? Ok. Pronto. Depois para maio, para quem estiver no módulo, já não sei se é o 3, se é o 4, vou ter de mudar uma aula de uma semana que não posso estar aí, mas logo nos arranjamos. Ok? Então vá, boa semana. Well. Perdão. Fiquem bem, adeus. Obrigada, tchau. Adeus. Tchau. Deus. As melhoras, boa sorte. Obrigado. Deus. Boa semana. Obrigado.